Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Arli, professora de Geografia do Instituto Genara Viana. E aqui vai mais um vídeo para a galera do nono ano. Tudo bem com vocês, pessoal? Galera do nono, né? Turma 900, 901. Então vamos lá, pessoal. Vamos dar continuidade aí ao capítulo 10. O capítulo 10 de vocês vem como tema industrialização e fonte de energia. No vídeo anterior, nós iniciamos esse capítulo, onde falamos da industrialização, energia e recursos naturais. Falamos das diferenças, né, entre os tipos de energias, a transformação aí do nióbio, que mostra aí no conteúdo de vocês, como esses recursos eles são transformados, né? Também de fonte de energia não renováveis, renováveis foram os assuntos trabalhados aí no vídeo anterior. Também nós falamos de petróleo, a base da matriz energética, né? Petróleo e o gás natural, que são os dois recursos naturais mais utilizados aí no mundo. Dando continuidade a esse assunto, vamos falar, aí na apostila esse assunto ele se encontra na página 75, tá? O tema é a geopolítica do petróleo. Nessa parte, nós vamos estudar como é esse recurso natural, né? O petróleo, ele vem causando aí, em alguns lugares do mundo, alguns conflitos mundiais, tá? Existem alguns lugares do mundo que, por causa do petróleo, já existe muitos conflitos. E é sobre isso que nós vamos trabalhar nesse vídeo, tá? Então, começando aí, vem falando da Síria e o Estado Islâmico, tá? Como na parte de geopolítica. Então, ó, por ser um recurso estratégico, o petróleo tornou-se o motor de alguns conflitos mundiais, tá? É sobre isso que nós vamos falar, né? Desses lugares que tem esses conflitos. Então, nós vamos começar falando da Síria e o Estado Islâmico. A Síria, no Oriente Médio, vive uma violenta guerra civil desde 2011. A população inspirada pela Primavera Árabe, tá? Para quem aí esqueceu o que foi a Primavera Árabe, tá? Foi uma onda revolucionária de manifestações e protesto que ocorreram aí no Oriente Médio e no norte da África, tá? A partir de dezembro de 2010, terminando aí em meados de 2012, dezembro de 2012, tá? Tendo como participação nessas movimentações, nesses protestos, a sociedade árabe, tá? Então, só para poder relembrar aí, porque esse assunto a gente já trabalhou em capítulos lá atrás, tá? Iniciou o protesto com o objetivo de derrubar o ditador do país, Bashar al-Assad, que respondeu com violência, tá? Como mostra no próprio livro de vocês, como ficou, né, após esse conflito aí, algumas áreas da Síria por causa dessa situação. Então, dê uma olhada aí no livro de vocês. Fazendo continuação aqui na página 76, a partir de 2013, aproveitando-se da guerra civil, das consequentes enfraquecimento sírio, um grupo autodominado Estado Islâmico, né, passou a reivindicar território da região, atacando tanto os apoiadores de Assad quanto aos que estavam na oposição do governo. Rapidamente, o grupo se expandiu e passou a deter o controle de grande parte das áreas produtoras de petróleo da região, além de algumas jazidas do norte do Iraque. O petróleo passou a ser vendido a vários compradores, incluindo o próprio governo sírio. E as cifras milionárias de sua venda ajudaram a financiar os armamentos do grupo, facilitando assim a sua expansão. Estados Unidos e aliado europeu, aí no caso está falando da OTAN, aliança militar entre países da América do Norte e da Europa Ocidental, com o apoio de alguns países da região, iniciaram uma intervenção militar na Síria para conter o avanço do Estado Islâmico. A Rússia, Irã e aliados passaram também a intervir na região, porém ao lado de Assad, né, que era o ditador na época.
Nesse mesmo texto também está falando da situação aí da Rússia e os conflitos do Cáucaso, tá? Como mostra no próprio mapa que tem aí, ó, alguns dos conflitos e principais gasodutos existentes aí na Europa. Então, tem esse mapa para vocês darem uma analisada, tá? Então, ó, no mapa a seguir pode-se observar alguns dos principais projetos de construção de oleoduto e gasoduto envolvendo os países da Europa Oriental, tá? É justamente o que mostra o mapa, a construção desses canais, né? Observe-se que a Geórgia e a Armênia não possuem acesso ao Mar Cáspio, região abundante em petróleo e gás natural, que dificulta o aumento de suas reservas, tá? No entanto, esses dois países ganham importância que facilitaram a conexão com o mercado europeu pelo Mar Negro e pela Turquia. Como mostra, galera, aí no próprio mapa, na página 76, tá? Essa ligação. Desde a sua independência, a Geórgia é uma região estável no que diz respeito às relações políticas com a Rússia. Essa relação conflituosa entre os países se intensificou devido à disputa por Abéquia e Ossétia do Sul, que são duas províncias georgianas que querem aderir, tá, ao território russo. Diante desses conflitos separatistas, a Rússia forneceu apoio ao processo de independência dessas províncias, visto que sua influência é expansiva nessas áreas. Sobre esse assunto, pessoal, tem aí um mapa mostrando a Geórgia, tá? E toda essa situação de conflitos nas duas áreas, tá bom? Então tem um mapa aí para vocês se informarem dessas duas áreas, né? Que são duas províncias aí. Uma outra situação que mostra dentro desse contexto aí do petróleo, né? E com relação aos conflitos mundiais, está falando aí dos Estados Unidos e a invasão do Iraque, que ocorreu em 2003. Os Estados Unidos ocuparam o Iraque, alegando que o presidente do país, na época, né, Saddam Hussein, possuía um arsenal bélico que incluía armas químicas e outras de destruição em massa, e por isso ameaçava a paz mundial. A existência do arsenal iraquiano nunca foi comprovada, tá? Realmente essa invasão dos Estados Unidos ao Iraque, né, causou aí uma série de situação que até hoje o Iraque ainda sofre com as consequências desse ato aí dos Estados Unidos. E em 13 de dezembro de 2003, Saddam Hussein foi capturado, permanecendo 24 meses sob custódia das forças norte-americanas, à espera de ser julgado. Em 19 de outubro de 2005, iniciou-se o processo contra o ex-ditador, que foi a morte na forca, em 5 de novembro de 2006, tá? Segundo a analista, as reais intenções dos Estados Unidos eram outras, né? Assegurar a posse de reserva de petróleo iraquiano. Ainda hoje o Iraque sofre com as consequências dessa invasão. Então mais uma vez aí, esse recurso natural, né? O petróleo, causando aí toda essa situação, tá? Então, qualquer pesquisa que vocês façam sobre essa invasão dos Estados Unidos ao Iraque, tá? Lógico que tem várias desculpas, né? Como o próprio texto fala, que saiu aí a informação que o ditador tinha o arsenal, né? Que colocava aí em risco o mundo, mas a gente sabe muito bem, no decorrer aí das informações, que tudo isso foram motivados pelas reservas de petróleo, ok? Então, sobre essa situação desse recurso natural, né, o famoso petróleo, o texto de vocês, eles vêm trazendo até a página 77, essas informações, os principais pontos de conflitos no mundo, tá? E para finalizar, eu vou, lógico, aproveitando mais um pouquinho desse vídeo, eu vou aproveitar e fazer umas correções aqui com vocês na página 72,
onde tem na apostila um mapa falando sobre a matriz energética, com dados de 2016, e tem 3 questões sobre essa matriz energética, sobre esse gráfico aí, tá? Sobre esse mapa, gráfico, enfim. Tem todas um leque de informações aí. A primeira questão, falando aí dessa matriz energética, é a seguinte: atualmente, qual é a principal fonte de energia utilizada no globo? Essa fonte de energia é renovável ou esgotável? Vamos para a resposta, gente. Né? Mediante a tudo que a gente já falou dentro do conteúdo sobre essa matriz energética, a resposta vai ser o quê? Vai ser o petróleo, tá? O petróleo, que é esgotável, tá? Não renovável. Somente isso a resposta. Petróleo, que é esgotável, não renovável, ok? A segunda questão veio a seguinte: que outras fontes são utilizadas para a geração de energia? Escreva-se em ordem crescente de uso, né? O uso de cada energia dessa utilizada. A primeira aí, gente, vamos colocar em ordem, como a própria pergunta pede, é o carvão mineral, tá? Depois vem o gás natural, depois energia nuclear, hidráulica, solar e eólica, tá? Então a ordem vai ficar carvão mineral, gás natural, energia nuclear, energia hidráulica, tá? Solar e eólica. Aí vocês podem falar assim: professora, mas tem mais energia. Beleza, tem. Elas vêm depois, tá? A ordem de uso dessas fontes, dessas energias, é exatamente essa que eu estou colocando para vocês, ok? A terceira questão é: segundo o gráfico, a energia nuclear representa 5% da matriz energética em 2016. Apesar de não gerar poluição atmosférica, qual desvantagem essa fonte apresenta, tá? Galera, a energia nuclear ela requer um cuidado especial, tá? Ela tem que ter uma atenção grande voltada para esse tipo de energia. Porque a gente está falando aí de uma energia que produz resíduos radioativos, tá? Então, a atenção tem que ser bem maior com relação a esse tipo de energia. Então, vamos à resposta, né? A energia nuclear produz resíduos radioativos que podem causar acidentes se não descartado de modo seguro, ok? Só isso, tá? A energia nuclear produz resíduos radioativos que podem causar acidentes se não descartados de modo seguro. Coisa que no Brasil, quando a gente traz aqui para o nosso Brasil, a gente fica um pouquinho com o pé atrás, né? Porque as nossas energias, elas não são cuidadas 100% de forma 100% correta. Então, uma energia dessa, um tipo de energia como a nuclear, né, dá um pouquinho de medo, né? Porque tem aí esses resíduos radioativos e requer mesmo a atenção, ok? Então, as 3 questões relacionadas aí à página 72 sobre a matriz energética de 2016 já foram respondidas, ok? Na página 75 tem uma única questão aí, tá? Quais são as consequências ambientais do uso intensivo do petróleo e carvão como fonte de energia? E quais são as consequências sociais? Fácil, tá? Então vamos lá. Ó. Primeiro, a poluição do ar, tá? A queima do combustível e das águas, tá? Primeira coisa são a causa dessas poluições do ar, né? Devido às queimas dos combustíveis e das águas. E o fato de serem esgotáveis como consequências ao meio ambiente, tá? E aí vem uma outra pergunta, né? Que eles perguntam o seguinte: quais são as consequências sociais? Para a sociedade, podem relacionar problemas de saúde decorrente da poluição e altos custos dos combustíveis, né? É justamente o alto preço, né?
custo dos combustíveis dentro do nosso país, trazendo aqui para o Brasil, a gente sabe que é um absurdo. E voltado aí para nossa, por se tratar da parte de saúde, a situação mesmo de poluição, né, que pode prejudicar a saúde aí dentro da nossa sociedade, ok? Então, questão da página 75 também respondida. No próximo vídeo, nós vamos dar continuidade aí, né, falando de energia limpa, o objetivo europeu, tem mais umas questões que vamos resolver, texto suplementar que também vamos trabalhar, geração de energia limpa, basta recorde na Alemanha, que é um texto aí muito interessante que nós vamos trabalhar no próximo vídeo, beleza? Para finalizar, quero que vocês fiquem atentos ao roteiro que vocês vão estar recebendo aí essa semana, vocês vão começar semana de prova. Coloquei no roteiro os capítulos que eu vou estar cobrando na prova. Fiz uma prova bem legal, bem tranquilinha, para que vocês façam utilizando somente o livro, tá? Não vai precisar de usar aquela velha desculpa de que não tinha internet, no computador deu defeito, a questão tal tinha que pesquisar. Não, eu fiz uma prova direcionada para o material didático de vocês, tá bom? A prova tem que ser feita a caneta, azul ou preta, tá? Naquela organização que vocês sabem muito bem. Então, nono ano, né, a gente não precisa nem ficar falando muito sobre isso, porque vocês já sabem todo o esquema. Confio em vocês, tá? Caprichem na prova para tirar nota máxima, tá? Porque dá para tirar nota máxima, tá? E a gente se encontra aí no próximo vídeo. Fiquem com Deus, se cuidam, tá? E até breve, se Deus quiser.